Quando já estava muito velho, a Bíblia afirma que Davi foi aquecido pela mais bela jovem virgem em todo o reino de Israel. O nome dessa jovem era Abisag. No entanto, há algo misterioso na natureza do relacionamento entre Davi e Abisag. Isso ocorre porque o texto bíblico nos informa que Davi e Abisag não tiveram relações. Mas, após a morte de Davi, o nome de Abisag esteve envolvido na trama que resultou na ordem de Salomão para matar seu meio-irmão Adonias, que desejava se casar com a jovem. Isso levou estudiosos a debater qual foi o papel real desempenhado por Abisag como companheira de Davi. Ela era uma espécie de enfermeira ou cuidadora para o rei envelhecido, ou era uma concubina ou esposa secundária que, de alguma forma, não teve relações consumadas com Davi. Além disso, poderia Abisag ser a mulher que conquistou o coração de Salomão e foi mencionada no Cântico dos Cânticos, levando o herdeiro do trono de Davi a achar intolerável o amor de seu meio-irmão por ela? É exatamente sobre isso que falaremos a partir de agora. Portanto, assista a este vídeo até o final, e você entenderá tudo o que a Bíblia diz sobre quem era Abisag. Abisag era a jovem sunamita que cuidava do rei Davi em sua velhice. A história de Abisag está registrada nos primeiros capítulos do primeiro livro dos Reis no Antigo Testamento. O significado do nome Abisag é incerto, mas alguns estudiosos sugerem que pode significar algo como meu pai é um andarilho. Embora a Bíblia não forneça muitas informações sobre quem era Abisag, ela é mencionada no contexto da morte de Adonias, um dos filhos do rei Davi. Abisag é descrita na Bíblia como uma jovem virgem da cidade de Sunem, localizada a cerca de 26 quilômetros a sudoeste do Mar da Galileia, perto do Monte Gilboa, no território da tribo de Isaque. Devido à aparente intercambiabilidade das letras L e N em alguns materiais antigos, alguns comentaristas observam que as designações sunamita e sulamita podem ser equivalentes no texto bíblico. Se correto, ambos os termos indicam uma mulher de Sunem. Para aqueles familiarizados com o Cântico dos Cânticos, essa discussão pode levar a especulações intrigantes. Com base nessa possibilidade de sunamita e sulamita serem termos equivalentes, alguns poucos estudiosos sugerem que Abisag pode ter sido uma mulher sulamita citada poeticamente no livro de Cântico dos Cânticos de Salomão. No entanto, é importante observar que não há evidências que apoiem a ideia de que Abisag poderia ser a mulher sulamita mencionada poeticamente no Cântico dos Cânticos. A maioria dos intérpretes considera essa hipótese altamente improvável. Retornando ao que é certo, o texto bíblico também menciona que Abisag era uma mulher muito bonita. No final da vida do rei Davi, ele lutava para se manter aquecido, e apesar de ser coberto por muitas roupas por seus servos, ele não conseguia se aquecer. Os servos do rei então buscaram por todo o reino de Israel uma jovem para cuidar do rei. Abisag foi escolhida para esse papel e cuidou do rei Davi, aquecendo-o em seus braços. A jovem virgem escolhida foi justamente Abisag e ela cuidou do rei Davi e o serviu. Inclusive Abisag estava presente quando a rainha mãe Batseba relembrou Davi a respeito do juramento feito de que Salomão seria seu sucessor no trono de Israel. Após a morte de Davi, Adonias, outro filho do rei, falou com Batseba, esposa de Davi, pedindo-lhe que intercedesse com Salomão em seu nome para ter Abisag como esposa. Esse pedido levou a uma situação turbulenta, pois, pouco antes disso, havia ocorrido uma conspiração significativa para fazer de Adonias o sucessor de Davi. No entanto, quando Salomão se tornou oficialmente rei em vez de Davi, Adonias implorou por sua vida, e Salomão o poupou. Mais tarde, Adonias buscou Abisag como sua esposa, e Salomão percebeu isso como uma manobra para reivindicar o trono. No Antigo Oriente Próximo, casar-se com uma mulher que pertencera a um rei podia ser visto como uma reivindicação ao trono. Salomão interpretou o pedido de Adonias por Abisag como um desafio direto à sua autoridade como rei de Israel. Consequentemente, Salomão ordenou imediatamente a morte de Adonias, conforme registrado em 1 Reis 2. Isso levanta a inevitável pergunta: Abisag era realmente esposa de Davi? Os estudiosos debatem seu papel real. Alguns argumentam que Abisag era uma concubina ou esposa de Davi, enquanto outros sugerem que ela era uma companheira no sentido de ser a pessoa responsável por cuidar do rei em seus últimos dias, como uma cuidadora ou enfermeira, sem necessariamente se tornar esposa de Davi.
O texto bíblico observa que Davi não conheceu Abisag. Sobre isso o texto bíblico diz: "E era moça sobremaneira formosa, e tinha cuidado do rei, e servia, porém o rei não a conheceu." 1 Reis 1h04, significando que não teve relações com ela. Essa informação apoia a ideia de que Abisag pode não ter se tornado esposa de Davi. No entanto, sua associação com a morte de Adonias parece indicar, pelo menos aos olhos do reino de Israel, que Abisag tinha o status de esposa ou concubina de Davi, mesmo que eles não tenham tido relações. A reação de Salomão ao pedido de Adonias sugere que Salomão o percebeu como um desafio direto ao seu reinado, implicando que autorizar o casamento significaria renunciar ao trono para seus opositores. Segundo a Bíblia, então respondeu o rei Salomão, e disse à sua mãe: "E por que pedes Abisag, a sunamita, para Adonias? Pede também para ele o reino, porque é meu irmão maior, para ele, digo, e também para Abitar, sacerdote, e para Joabe, filho de Zeruia." E jurou o rei Salomão pelo Senhor, dizendo: "E assim Deus me faça, e outro tanto, se não falou Adonias esta palavra contra a sua vida. Agora, pois, vive o Senhor, que me confirmou, e me fez assentar no trono de Davi, meu pai, e que me tem feito casa, como tinha falado, que morrerá Adonias." 1 Reis 2:22 e 24. Observe que a solicitação de Adonias para se unir em matrimônio com Abisag foi percebida por Salomão como uma ameaça direta à sua posição no trono de Israel. A reação de Salomão pode ser compreendida considerando o contexto da época, como mencionado anteriormente. Naquela era, quando um homem se casava com uma mulher que tinha desempenhado um papel além de ser a esposa de um rei, frequentemente tal atitude era interpretada como uma reivindicação ao trono. Por exemplo, durante a revolta de Absalão, a Bíblia relata que ele se deitou com as concubinas de Davi diante de todo Israel, uma clara demonstração de poder e pretensão ao trono de Jerusalém. Assim, parece que Salomão interpretou o pedido de Adonias como uma possível conspiração interna contra o seu reinado. Autorizar o casamento de Adonias com Abisag implicaria, aos olhos de Salomão, em renunciar ao seu domínio em favor dos seus opositores. Dificilmente Salomão teria reagido dessa forma se Adonias tivesse sido apenas uma enfermeira ou cuidadora de seu pai, e se o casamento não tivesse sido visto como uma potencial ameaça à estabilidade do seu reinado. Considerando todos esses fatores, a maioria dos estudiosos acredita que Abisag desfrutava do status de mulher ou concubina de Davi aos olhos do reino de Israel, mesmo que nunca tenha tido relações com o rei. Se você gostou de aprender sobre quem foi a jovem Abisag na Bíblia, não se esqueça de se inscrever em nosso canal, Bíblia Arte Contada, deixe seu like, compartilhar, e se você já conhecia esta história de amizade, deixe seus pensamentos nos comentários. Obrigado por assistir e um grande abraço.